O PSOL, que nasceu de uma costela do PT, né, de uma dissidência, durante um período fez oposição à esquerda, aos governos petistas. Depois, com a chegada e com a ascensão de Guilherme Boulos, junto com Juliano Medeiros, que foi o presidente do partido, eles promoveram uma aproximação lenta e gradual com o governo Lula, com governos petistas. Eles tomaram conta ali do partido, porque o PSOL, assim como o PT, ele mimetiza um pouco, é um partido que tem correntes internas, né? E essas correntes têm algumas mais à esquerda, outras mais pragmáticas. Eles conseguiram isolar essa área mais ideológica do partido. O partido que cresceu muito com agendas identitárias, que é justamente uma crítica que muita gente da esquerda faz, que a esquerda se perdeu por conta dessas agendas, mas foi isso que fez o PSOL conseguir uma boa bancada de vereadores aqui em São Paulo, uma boa bancada de deputados federais. Mas em termos de executivo, o partido ainda não conseguiu emplacar, não conseguiu convencer a população, nem nas cidades menores. E isso é uma questão que o PSOL vai ter que tratar para o futuro, porque nada indica que vai haver uma releitura dessa aliança que aconteceu PT-PSOL aqui em São Paulo. Então vamos falar do futuro político do partido e até, Pedro, também ilustrando qual que é o futuro político dessa chapa. Sim. O que a gente pode esperar de Guilherme Boulos e Marta Suplicy? Qual é o futuro político desses dois personagens? A Marta fechou a porta, nunca mais vai ser secretária na gestão do Ricardo Nunes, né? Ela deixou esse cargo para virar vice na chapa do Guilherme Boulos. Já o Boulos continua como deputado federal, ele tem um futuro promissor do ponto de vista eleitoral no legislativo. E isso, Carol, um pouco do que o Pedro estava falando, essas derrotas do PSOL neste ano, elas reduzem o PSOL a um partido legislativo. Ou seja, mais de 200 candidatos do partido foram derrotados nas disputas para a prefeitura. No segundo turno, isso aconteceu em São Paulo e em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O pessoal tinha candidatos, mas os candidatos não conseguiram vencer. No primeiro turno, em outras mais de 190 cidades, o PSOL também não conseguiu fazer os seus prefeitos ou sequer levá-los para o segundo turno. Isso faz com que o partido, que tem uma força legislativa importante, tem deputados que são bem votados, tradicionalmente, nesse núcleo da esquerda, acabe tendo uma mácula de um partido que funciona bem para legislar, mas talvez não funcione tão bem para governar. Dá para mudar isso? Dá para mudar, mas tem que fazer um trabalho longo, especialmente para poder mostrar que tem capacidade de fazer um diálogo político, que não é um partido extremista. Esta foi a crítica feita pelos adversários que, de certa forma, colou ao PSOL. E aí, claro, um trabalho importante de cada um desses aliados do PSOL para conseguir tornar o partido mais tragável. Particularmente, levar o Guilherme Boulos para uma terceira disputa à Prefeitura de São Paulo, tendo perdido outras duas, é difícil. E é difícil fazer o PT, mais uma vez, aceitar pagar essa conta. Porque, literalmente, foi o que aconteceu. O PT pagou a conta, dividiu a conta do Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Só para arrematar, uma possibilidade que os petistas ventilam é que nessa reforma ministerial que o presidente Lula deve fazer, de repente ele vai contemplar os derrotados. E, eventualmente, um dos contemplados pode ser o Guilherme Boulos, porque ele é visto como uma liderança do campo da esquerda, que é a renovação, é o futuro da esquerda. A Marta sempre diz isso. A Marta também pode ser contemplada com algum espaço político importante. Não sei se ela tem essa disposição de voltar para Brasília, mas com certeza eles não vão deixar o Guilherme Boulos na chuva, né? Eles vão dar algum cargo de referência para ele. Se não for um ministério, vai ser uma liderança importante, uma comissão no Congresso Nacional, para que ele continue tendo visibilidade para disputar cargos maiores. Porque o olhar do PT agora está para a eleição também de São Paulo em 2026. Como eu disse, a possibilidade de Geraldo Alckmin disputar o governo cresce cada vez mais, porque ele é um nome que realmente tem essa conexão, porque ele foi governador aqui pelo campo oposto. E, eventualmente, até a própria Marta pode vir a disputar o Senado, quem sabe aqui em São Paulo, em 2026.